Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos para ajudar um homem com diagnóstico de câncer de próstata. Eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista. Estou aqui novamente com meu amigo Dr. Diego Gouveia, também urologista. E esse paciente ele tem uma doença de alto risco. Ele tem uma doença que mostra um Gleason de 8, 4+4. E a gente estava conversando a respeito dessa questão do diagnóstico baseado no Gleason, né? Primeiro, como é que é feito o diagnóstico de câncer de próstata, né, Diego? Basicamente o PSA do paciente subiu ou ele apresentou um toque alterado, então foi feita uma biópsia de próstata, muitas vezes após uma ressonância que mostrou uma suspeita de um câncer de próstata, e a partir daí a gente vê o nível de agressividade da doença naquela biópsia, né? Só que a gente sabe que a biópsia, ela pega amostras da próstata. Então muitas vezes a gente está diante de uma doença que não necessariamente ela tem aquele volume ou até aquelas características. Por quê? Quando a gente retira a peça cirúrgica, muitas vezes aquela alteração que mostrava no início pode ser até maior ou até mais agressiva, né? A gente estava comentando sobre esse assunto porque, surpreendentemente, na semana retrasada nós operamos um paciente em que foi exatamente o contrário. Nós tínhamos a impressão baseada na característica clínica da doença e na biópsia que ela era uma doença de alto risco. Durante a cirurgia foi bem tranquila, não teve grandes intercorrências, nenhum problema específico. E o anátomo patológico desse paciente mostrou que a doença era menos agressiva do que parecia. E isso foi muito bom para o paciente, né? Essa é uma excelente notícia. Embora isso seja raro, né, Diego? Exato. Então a gente estava falando aqui que a biópsia tem suas características e o anátomo patológico tem o seu detalhe final. Fala para o pessoal, então, por que existe essa incongruência muitas vezes, em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de doença que piora o achado depois da cirurgia. Certo, muito bem. É que nem o Paulo mesmo falou, a biópsia que ela é feita pré-operatória, a biópsia da próstata, ela é uma biópsia que ela tem um intuito principal ali de falar pra gente se o paciente tem câncer de próstata ou não. Só que essa biópsia, obviamente, ela é feita através de fragmentos muito milimétricos, né? A próstata a gente divide mais ou menos ali em 6 regiões e de cada região dessa a gente vai tirar aí 1, 2, 3 fragmentos, mais ou menos guiado pelo ultrassom ali, mas não, assim, não tem como a gente garantir que a agulha está passando exatamente no foco onde tem o tumor e tudo mais. Então, assim, acaba que essa análise da peça que é feita de maneira pré-operatória, ela não é tão confiável quanto o exame anatomopatológico que é feito depois da cirurgia, porque depois da cirurgia a gente entrega a próstata por inteiro para o patologista, eventualmente os linfonodos, vesícula seminal e tudo mais. Então, ele tem uma disponibilidade muito maior de tecido, de material ali para avaliar. Então, questões relativas à extensão da doença, tamanho, se invade vesícula seminal, se invade linfonodo, isso é muito mais fidedigno, é muito mais fácil de avaliar no pós-operatório. É óbvio que tem outras questões envolvidas, então eventualmente a experiência do patologista que vai fazer a análise da peça, desses pequenos fragmentinhos no pré-operatório conta muito também, então por isso que muitas vezes a gente solicita, da prática aí do dia a dia nosso, solicitar uma revisão de lâmina, então ficou meio na dúvida, está achando que a biópsia não está muito compatível com o quadro clínico do paciente, eventualmente a gente pede para fazer uma revisão dessa lâmina em outra instituição para ver se confirma ou se refuta, né, essa possibilidade de um tumor mais ou menos agressivo, por exemplo. Só que, a bem da verdade, a gente se utiliza dessa biópsia que é feita pré-operatória e de outros comemorativos, que nem ressonância, PSA, e outras questões envolvidas para definir, por exemplo, o tipo de cirurgia, porque não existe só uma prostatectomia radical. Então, por exemplo, a gente pode ou não fazer a linfadenectomia, a retirada dos linfonodos que estão ali na região. E isso depende muito da suspeita que a gente tem com relação à agressividade da doença, né, Paulo? Então, assim, muitas vezes a biópsia pré-operatória e a biópsia pós-operatória, elas não batem, né? Existe uma chance aí, mais ou menos uns 30% a 40% de ter uma piora, né? A gente estava falando de um Gleason 6, eventualmente veio um Gleason 7, um Gleason 8 no pós-operatório. E mais raramente pode ter uma melhora, que é o que aconteceu com esse paciente aí de 2 semanas atrás, né? A gente esperava uma doença um pouquinho mais agressiva, fizemos inclusive a linfadenectomia, uma cirurgia um pouco até mais agressiva, mas bom para o paciente, pós-operatório, a biópsia, a análise anatomopatológica mostrou que de fato não era um tumor tão agressivo, né, Paulo? A biópsia, é importante frisar, né? Para que serve a biópsia?
a biópsia não serve para falar o tamanho da doença, não serve para me falar que ela tem doença ou não. Então, na verdade, ela é qualitativa. É muito mais importante do que a quantidade de doença, eu preciso saber se tem doença ou não. Sim. Então, o objetivo inicial da biópsia é esse. É claro que a gente está aprimorando isso, porque isso também ajuda a gente a decidir o tratamento. Como o Diego comentou, a gente vai, baseado no que tem na biópsia, no PSA, características clínicas, ressonância, a gente vai definir uma cirurgia mais ampla, uma cirurgia sem preservação ou não, ou com preservação dos nervos. Então a gente consegue falar para o paciente como é que vai ser a nossa expectativa naquela cirurgia, a expectativa de recuperação e até os próximos passos no tratamento antes ainda da cirurgia. Mas, mais uma vez, como o Diego falou, às vezes um paciente fez uma biópsia em um local que foi uma região do Brasil e vem operar em outro hospital, que é outro patologista que tem um volume de casos, uma experiência maior com aquele tipo de doença, ele vai ter mais informações com aquela peça cirúrgica e ele vai detalhar mais, né? Então não é possível comparar 100% a biópsia com a região analisada completa da próstata. Então esse caso felizmente teve um downgrade, que a gente chama, que é algo muito raro, em torno de 3, 5% dos pacientes acontecem isso, e felicidade para ele, porque realmente para a gente como cirurgião, a gente fica muito feliz. É uma doença que agora ele só precisa acompanhar, não vai precisar de nenhum tratamento complementar. Mas na prática, a maioria dos casos que a gente olha com uma doença pré-operatória de alto risco, a gente tem que se basear nisso para fazer um tratamento mais amplo e também mais direcionado para esse tipo de doença, né? E nada impede de eventualmente a gente ter uma programação e no intraoperatório a gente pode mudar isso daí, né? Então às vezes não é tão raro acontecer, é difícil, mas não é tão raro, por exemplo, da gente ter uma programação de não fazer linfadenectomia, por exemplo. Mas aí na hora da cirurgia a gente olha e fala, não, mas parece que esses linfonodos estão aumentados, né? Parece que tem doença ali. E aí a gente muda lá na hora, fala, não, vamos fazer linfadenectomia nem que seja dessa região aqui, para a gente conferir se eventualmente não são linfonodos de característica inflamatória ou se realmente tem doença presente ali. Então, assim, a gente tenta, obviamente, acertar com os métodos diagnósticos que a gente tem hoje em dia, né? Ressonância, biópsia, PET, tudo que a gente tem à disposição. Só que isso é muito individualizado. A gente leva em consideração diversas características, tanto da doença quanto do paciente, enfim, questões técnicas, né? Se o paciente já foi submetido à cirurgia previamente, se corrigiu hérnia, por exemplo. E aí a gente tem um caminho ali, um norte, né? Mas nada significa, não significa necessariamente que no intraoperatório a gente não possa refazer esse plano aí e eventualmente incluir uma linfadenectomia que não estava prevista, ou estava previsto de fazer linfadenectomia, mas de repente devido a algum tipo de dificuldade acabou não sendo feito, né? Então isso aí varia muito de acordo com o intraoperatório também, né, Paulo? Esse ponto é crucial que você levantou, né? Na verdade, a gente precisa ter experiência de olhar para o tecido que a gente está fazendo a cirurgia e falar, olha, isso aqui tá estranho, Sim. né? Eu preciso retirar mais margem, eu preciso ver mais coisa ao redor dessa região. Não dá para simplesmente ficar feliz ali com aquela coisa que eu estava achando que era, mas não era. Então muitas vezes a decisão do cirurgião no intraoperatório vai de fato mudar a nossa conduta. Então por isso que a experiência de quem está operando o paciente faz toda a diferença. A questão oncológica, obviamente que ela é soberana, né? Então às vezes a gente olha ali a ressonância pré-operatória e fala, o tumor está restrito à próstata, o PSA é baixo, a patologia da biópsia pré-operatória é tranquila e tal, mas lá na hora da cirurgia a gente tenta nesse caso a gente vai tentar preservar o melhor possível ali os nervos que são responsáveis pela ereção. Só que lá na hora da cirurgia, eventualmente, a gente vê que parece, porque pode ter também um intervalo entre os exames e a cirurgia, né? E aí a doença pode ter evoluído. Então a gente pode chegar lá na hora e falar assim, não, parece que tem de fato tumor saindo da próstata e invadindo o feixe, por exemplo. A gente fala, aqui a programação prévia era de preservar, mas aqui a gente vai ter que sacrificar, porque senão pode ficar tumor para trás e a questão oncológica sempre vai ser soberana, né, Paulo? É isso aí, pessoal. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da história de todo paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata. Todos os pacientes vão passar em consulta com as incertezas e cabe a nós, médicos, urologistas que trabalham ativamente com esse tipo de doença, tentar tranquilizar ao máximo vocês, mostrando as possibilidades de tratamento e fazendo da melhor maneira possível para que você possa ter o melhor resultado. Continue nos seguindo aqui nas nossas redes sociais, nos canais, para que você possa ter mais conhecimento em urologia. Um grande abraço.